Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Tudo bem? Hoje nós vamos falar de uma história muito interessante que todos nós conhecemos, que é a história de Jonas. Mas nós vamos ver detalhadamente algumas particularidades dessa história muito interessantes e que vão nos trazer cada vez mais perto de Deus. Tudo bem? Vamos ler a palavra. Jonas 1, de 1:3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Jonas 1, de 11 a 12. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: Peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Jonas 1, 15 a 17. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Jonas 2, 1. Lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Jonas 2, 10. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. E por fim, Jonas 3, do 1 ao 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande. Demorava-se 3 dias para percorrê-la. Uma história muito conhecida e muito interessante, e vamos abordá-la agora com detalhes. A primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que Jonas, ele desobedeceu uma ordem direta de Deus. Deus chegou a Jonas e pediu que ele fosse a Nínive pregar o arrependimento para que talvez ela fosse salva. Mas Jonas não foi. Jonas foi para outro lugar. Jonas tentou fugir de Deus, como se fosse possível fugir do Senhor. E Jonas, por medo, eu creio, porque a cidade de Nínive, naquele período histórico, ela representava um poderio militar assustador. Ela era a maior ameaça militar à nação de Israel. E Jonas sabia disso. Então, por medo, Jonas não foi fazer o que Deus pediu que ele fizesse. Jonas não confiou em Deus. Jonas teve medo. Jonas achou que Deus não iria guardá-lo da sua promessa. Tudo bem? O fato é, pessoal, que Deus, como sempre, ele transforma o mal em bem. E Deus fez com que aquela situação de Jonas no barco, no navio que ele estava, diz a palavra, como nós lemos, que houve uma grande tempestade. E o que Jonas fazia? Jonas dormia. Ele estava dormindo durante a tempestade. Ele estava despreocupado. Ele não estava nem aí por ter desobedecido a Deus. E quando os homens acordaram a Jonas, eles perguntaram o que eles deviam fazer. E aí eles jogaram, Jonas falou que eles deviam jogar ele ao mar, porque isso era de Deus, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso. E a tripulação lançou sorte e o jogou ao mar. Quando assim que eles jogaram ao mar, eles viram que a tempestade passou. Então eles viram que esse Deus que Jonas adorava e pregava, ele era o mais poderoso de todos. Porque naquela época existia o deus Dagon, que era aquele deus metade peixe, metade homem, e várias outras divindades que eram adoradas naquela região, naquela nação. E eles viram que o Deus, o nosso Deus, o Deus Criador, o Deus que fez tudo, os céus, a terra e o mar, ele era o mais poderoso. Então eles começaram a adorar a Deus, a fazer votos de sacrifício. Eles se salvaram, Deus conseguiu trazê-los para si, Deus trouxe eles para si com a desobediência de Jonas. Isso é fantástico de nós observarmos.
Outra coisa bem interessante é que quando Jonas caiu ao mar, Deus preparou um peixe para que engolisse Jonas. Esse peixe engoliu Jonas e Jonas permaneceu 3 dias e 3 noites vivo na barriga, no estômago do peixe. É muito interessante isso porque nós sabemos que qualquer estômago ele possui ácidos e possui gases. Ácidos que conseguem derreter ossos. O nosso organismo é assim. Ainda quanto mais de um grande peixe. A Bíblia não descreve que peixe era esse. E após eu fazer alguns estudos, também eu cheguei à conclusão que ninguém sabe que peixe era esse. Alguns dizem que podiam ser uma grande serpente, outros dizem que poderia ser um tubarão, baleia, outros dizem que era um cachalote. Eu creio que fosse um cachalote, uma grande baleia. Mas o mais interessante disso é que Deus operou um grande milagre. Deus manteve Jonas vivo e são. Nada de mal aconteceu ao seu corpo, à sua integridade física. Mesmo no estômago de um grande peixe, cheio de ácidos, cheio de gases, que poderiam matá-lo assim que ele caísse. Mas não, Deus operou um milagre. Deus fez com que Jonas permanecesse vivo para ver até onde Jonas iria. E Jonas ficou 3 dias e 3 noites orando, pedindo a Deus que livrasse ele, buscando a face do Senhor. Jonas se arrependeu do que ele tinha feito, da desobediência que ele tinha feito. E Deus, por total misericórdia, porque Deus poderia a qualquer momento levantar outro profeta para ir para Nínive. Deus tem o poder para tudo. Só que a misericórdia e o amor de Deus superam qualquer coisa. Deus fez com que o peixe vomitasse a Jonas. E a partir dali, Deus veio novamente para ele. Olha, Jonas, vai a Nínive pregar. E Jonas foi. Jonas foi a Nínive e pregou durante 40 dias naquela cidade. Já fazendo alusão ao que Jesus passaria 40 dias no deserto, buscando e adorando a Deus. E a cidade de Nínive, com todo aquele esplendor, com toda aquela força que ela tinha, com todo o poder bélico que ela tinha naquela época, o rei e a cidade inteira, durante 40 dias eles jejuaram, vestiram-se de panos de saco e buscaram a face do Senhor. E Deus poupou Nínive. Deus fez com que a cidade fosse salva através da obediência agora de Jonas. Então é uma história fantástica. E a história completa de Jonas, ela faz uma alusão total ao Senhor Jesus Cristo. Que Jesus também, ele morreu, ele ficou 3 dias, ele foi ao inferno, ele foi ao Hades, fala que ele foi ao centro da terra, e ele foi lá resgatar as chaves da morte de Satanás. Ele resgatou a chave da morte. Eu tenho certeza que ali no inferno também Jesus buscava a face do Deus Pai, da mesma maneira que ele buscava quando era vivo na terra. Jesus, ele orava, ele buscava a face de Deus, ele tinha uma comunhão perfeita com Deus Pai. E ele resgatou as chaves da morte e trouxe e nos deu, porque ele nos deu a vida através do seu sangue, através da sua morte. Então essa história é uma história maravilhosa e serve de muita lição para a nossa vida, que nós devemos obedecer a Deus, nós devemos seguir os caminhos do Senhor. E se for do plano dele, mesmo que a gente desobedeça, Deus vai trazer a gente de volta aos caminhos dele, nem que seja pela força, nem que seja pelo mal, porque Deus, ele trabalha tanto pelo amor como pela dor. Jonas, ele voltou à presença de Deus pela dor. Ele sofreu 3 dias e 3 noites naquela barriga daquele peixe. Imagina o pânico, o pavor que ele estava passando. Tudo bem? E para finalizar, eu vou ler a passagem que mostra que o próprio Senhor Jesus, ele mencionou a história de Jonas. Mateus 12, 38 a 41. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra.
Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. Fiquem com Deus.